E olha, os moradores atingidos pelo rompimento do reservatório da Casan, lá no início do mês, entraram em acordo com a companhia sobre o pagamento das indenizações. Paulo Miller está chegando ao vivo nessa edição. Paulo, a Casan então aceitou a contraproposta dos moradores. É isso? Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia para você, para quem está cedinho com a gente. Aceitou sim, né? A gente tem falado disso desde o começo da semana. Na semana passada, a Casan tinha feito já uma proposta para os moradores, né? Nessa proposta lá da Casan era pagar R$ 1.320 para uma família de até 3 integrantes, né? Que seria o salário mínimo nacional, um salário mínimo nacional, e acima de 4 integrantes, então R$ 1.521. Aí alguns moradores aceitaram essa proposta da Casan, mas boa parte desses moradores encaminharam uma contraproposta para a companhia. E aí a contraproposta ela previa um salário mínimo regional de R$ 1.521 para famílias de até 2 integrantes, R$ 2.281,50, que dá um salário mínimo e meio regional para famílias entre 3 e 4 integrantes, e acima de 4 integrantes, aí dois salários mínimos regionais, que dá o valor de R$ 3.042. A Casan, então, aceitou essa contraproposta, sinalizou já com um ofício, encaminhando um ofício para a comissão dos moradores para fazer esse pagamento. Aquelas famílias, viu, gente, para o pessoal da comunidade do Sapé, ali no Jardim Atlântico, na região continental de Florianópolis, que foram essas pessoas atingidas pelo rompimento daquele reservatório lá no dia 6 de setembro. Então, para aquelas famílias que já receberam aquele primeiro dinheiro, a proposta que havia sido feita pela Casan, essa diferença desse valor ali, ela vai ser paga, tá, gente? A Casan se comprometeu a fazer o pagamento para quem já recebeu, vai ter essa diferença ali ressarcida para poder ficar dentro dessa proposta ali maior. Para algumas pessoas, por exemplo, né, principalmente aquelas famílias com mais de 4 pessoas, a diferença chega a ser quase o dobro do valor. Então a Casan disse que vai fazer esse pagamento. A gente conversou com o presidente da Casan que falou sobre o aceite dessa contraproposta. Vamos ver. A gente acolheu aqui uma sugestão para fazer o pagamento, né, do que a gente entende ser interessante para as despesas de pronto atendimento, para pagamento, que são aquelas despesas de maior necessidade. Remédio, alimentação, transporte das pessoas, e acolhemos na íntegra, certo? Por entender que é justa, que é adequada e está dentro, inclusive, dos parâmetros legais que a gente tem recebido essa orientação dos órgãos de controle. Então, eu queria deixar claro que a gente então assinou um documento em resposta à comunidade, estamos aqui com esse documento em mãos, não é? Já referendada pela comunidade, e é isso que a gente quer, continuar estreitando os laços, respondendo às necessidades, não para por aqui, é mais uma etapa que a gente está construindo junto com a comunidade. Então tá aí, né? Então essa parte financeira aí, né? Dessa que é uma verba também, só para deixar claro para quem está em casa, é aquela verba emergencial que os moradores estão recebendo para poder fazer o ressarcimento daqueles produtos que foram perdidos, né? Produtos alimentícios, remédios, e fazer inclusive ressarcimento de combustível, né? Para os moradores que também perderam lá daqueles carros lá que foram todos levados. Então é para essa parte, não é da indenização, tá, gente? Do restante que está sendo ainda avaliado, que já foi paga uma parte, uma antecipação, mas ainda tem o restante das indenizações para pagarem. Da estrutura do imóvel, dos carros que foram destruídos, os móveis, eletrodomésticos, enfim, essa outra é uma outra parte. Essa parte que a gente está falando agora é de uma verba emergencial, como se fosse um auxílio emergencial. Na audiência que teve na Assembleia Legislativa, que participou o presidente da Casan, né, ele falou que a empresa Gomes & Gomes estava sumida, que ela sumiu, né, que a empresa responsável pela construção do reservatório, não só esse no Monte Cristo, mas aqueles dois também em São José, que fazem parte do mesmo contrato de licitação. A nossa equipe entrou em contato por telefone com a Gomes & Gomes e um dos sócios respondeu isso que a gente vai ouvir agora. Em toda a situação que ocorreu, estamos cientes e estamos procedendo dentro do que a gente pode estar fazendo e estar agindo, tá? Então, não tenho nada a declarar a esse respeito, mas a gente vai se manifestar nos autos, tá? Isso já tem processo, já está acontecendo, a polícia já está fazendo o que é o papel dela fazer, então, eu agradeço, a gente ainda está transtornado com todo o caso, né, com tudo o que aconteceu, mas eu não quero me manifestar não, tá?
E essa tem sido a posição da construtora da Gomes & Gomes desde o dia do rompimento, viu, gente? De não se manifestar sobre o assunto, de não dar mais respostas à sociedade do que aconteceu lá, né? Eles só falam que vão se manifestar, então, realmente ali de forma oficial no processo, mas contestar essa informação da Casan de que eles estariam sumidos, né? Então, como manda bom jornalismo, a gente ouviu as duas partes. Só resgatando ali sobre esse reservatório, né? Ele se rompeu lá no dia 6 de setembro, é um reservatório que foi construído e inaugurado em março do ano passado, então um ano e pouquinho depois ele se rompeu. Ele tem uma capacidade para 8 milhões de litros de água, ele é formado por duas células de forma retangular, né? Nessas duas células, cada uma delas estava enchida com a metade da capacidade, ou seja, tinha 4 milhões de litros de água, 2 em cada lado, e se rompeu um lado. Então 2 milhões de litros de água foram despejados em cima da comunidade do Sapé, que fica no Jardim Atlântico. O reservatório está construído bem na divisa do Monte Cristo com o bairro Jardim Atlântico. Então tem a investigação por parte da perícia também, do Tribunal de Contas do Estado, enfim, tem vários órgãos investigando essa situação para depois ver de quem que é a responsabilidade com relação a esse acidente, a essa tragédia lá da região continental em Florianópolis.